Oi gente, tudo bom? Eu sou a Sara e esses daqui são os 10 livros que eu quero ler agora no outono. Amanhã será nosso primeiro dia de outono e apesar do calor não deixar aparecer, eu acho que esse vai ser o inverno um pouco mais fresquinho. Aquele inverno assim que vai deixar a gente com vontade de ficar em casa. E para isso acontecer, a gente precisa de um outono também um pouco mais fresquinho. Então eu separei aqui alguns 10 livros, na verdade, que eu gostaria de ler nesse outono para me preparar para esse inverno. Eu sou uma pessoa que acaba lendo muito conforme a vibe que tá no dia, sabe? Eu, por muito tempo, fiz listas de livros pra ler com base no clima que tava lá fora, porque às vezes quando tá muito quente, você não quer ler uma fantasia extremamente pesada ou algo assim. Você quer ler uma coisa fácil, uma coisa tranquila. Eu também associo muito a épocas da minha vida, né? Então teve vários momentos em que outono pra mim significava época de fechamento de semestre, entrega de trabalho, prova final. Então eu precisava de livros que fossem um pouco mais tranquilos e acolhedores para me acalmar e para me fazer não pensar nas minhas provas e nos meus trabalhos. Então eu tô aqui com 10 livros que eu acho que vão ser perfeitos para isso. Eu tenho uma ideia para esses 10 livros, porque normalmente quando eu faço esses vídeos de livros que eu quero ler em uma determinada época do ano, às vezes eu não consigo cumprir. Mas esses daqui eu vou me comprometer que eu vou cumprir, e não só isso, tô querendo voltar a postar no Instagram, quem sabe em outras redes sociais. Então eu vou me comprometer que toda vez que eu ler algum desses livros eu vou fazer um post só sobre isso, porque eu quero começar a falar mais sobre os livros que eu tô lendo no momento, quem sabe fazer umas reviews e tal, e eu tô sentindo falta disso, só que eu me conheço, eu preciso de um estímulo, então eu acho que 10 pra fazer em 3 meses é um tamanho bom, é um tamanho bom. O primeiro que eu selecionei aqui é um livro de fantasia que é um livro que parece muito gostoso de ler, porque o nosso protagonista aqui é uma criança e aqui a gente tá num mundo mágico em que coisas estranhas estão acontecendo e cabe ao nosso protagonista salvar o mundo. É a história sem fim. Eu quero muito ler esse livro pra poder assistir o filme. E eu acho assim que como esse aqui é uma história de fantasia tão clássica, tão atemporal, eu acho que vai ser gostosinho ler, sabe? Vai ser gostosinho num dia um pouco mais frio, pegar e ficar assim na cama lendo ele até mais tarde. Eu acho que vai trazer um certo conforto que talvez eu precise nesses próximos meses. Numa pegada completamente diferente, um livro que eu sei que não vai me trazer conforto, mas é um tipo de livro que eu gosto e eu tô bem empolgada pra ler ele. Terráqueos, da Sayaka Murata. Esse aqui é um livro que eu tenho certeza que vai ser estranho, que vai ser incômodo e que vai me fazer, assim, espiralar, sabe? Eu vou ficar assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque esse aqui é um livro que vai contar a história de uma menina que ela acredita que ela não é da Terra, que ela é de um outro planeta, e ela acredita que o ursinho de pelúcia que ela tem é o deus dela, assim, ela meio que acredita que ele é que faz o ser extraordinário, que faz ela ter poderes mágicos. Então tem toda uma história, assim, e sim, esse livro começa com ela criança, mas eu não sei o quanto isso se desenvolve na vida adulta dela, porque eu sei que aqui ela tem um momento aqui que ela tá grávida e tá pensando nessas coisas. Então assim, eu não sei o que esperar desse livro, mas eu sei que ele vai ser estranho e eu sei que ele vai me incomodar e eu gosto disso, eu gosto disso. Agora, um livro grandãozão, pra pegar e ler em um mês, sabe? Sabe aquele livro assim que você pega, você quer ler, daí você lê assim umas 30 páginas, daí deixa de lado, outro dia lê 20, deixa de lado, é isso. Eu sinto que esse livro vai ser assim, mas eu sinto que ele vai ser muito gostoso de ler, porque eu sinto que vai ser um livro bem fofocona e vai ser um livro assim bem de... como que eu posso falar? Um livro assim bem de... pra descansar a cabeça? Feira das Vaidades, do William Makepeace Thackeray. É um nome muito complexo. Esse aqui é um calhamaço de... nossa, quase 800 páginas. Então, esse aqui vai ser um livro perfeito, assim, pra pegar, talvez por um mês, ficar lendo esse livro.
ler um pouquinho, até conseguir me familiarizar com os personagens, com a atmosfera e depois mergulhar com tudo, sabe? Foi uma coisa muito parecida que eu fiz com Jane Eyre ano passado, e eu acho que foi tão gostoso. Então, Jane Eyre com certeza era bem mais curto do que esse, mas de qualquer forma, eu acho que esse aqui vai ser incrível. E aqui aqui a gente tem até uma capa antiga desse livro que fala assim, é uma história sem herói. Então assim, eu acho que vai ser legal quando todos os personagens são bem assim, grotescamente reais, que a gente consegue ver os efeitos deles e mesmo assim a gente gosta, porque tipo, é fofocona, é pessoa real, é pessoa falha, que tá ali, né, desempinada numa sociedade extremamente requintada, né? Agora o próximo livro, meu Deus! Agora que eu vi o que aconteceu com esse livro! Enfim, esse livro aqui eu escolhi porque eu li outro livro da mesma autora, acho que no inverno do ano passado, mas eu acho que vai ser interessante ler no outono porque é a mesma vibe, né? E eu gostei bastante da experiência de ler ele, assim, num dia chuvoso, meio friozinho, dentro de um café. Foi tão gostoso, tão confortável, que é A Filha do Dr. Moreau, da Silvia Moreno Garcia. E olha isso aqui! Eu não fiz nada com esse livro, nada, ele tá guardadinho na minha estante, mas ele tá descascando, eu vou fazer um curativo aqui nele. Mas enfim, esse daqui, eu li ano passado o livro dela, Gótico Mexicano, que eu gostei bastante. E esse daqui parece que vai ser um reconto daquele A Ilha do Dr. Moreau, que é um clássico de terror, né? Em que um cientista maluco, ele tá escondido em um lugar e começa a criar várias criaturas absurdas e tal. Então eu acho que vai ser tipo uma abordagem nova sobre essa história, a partir de uma protagonista feminina e no México, né? Eu gosto bastante dos livros da Silvia Moreno Garcia porque ela traz muito do folclore mexicano e dos trejeitos de famílias mexicanas, que eu acho que quando a gente fala de autores latinos, eu acho que é isso que eu gosto mais, porque é algo que traz de um familiar pra gente, que acaba lendo muito livros dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, eu tenho certeza que esse daqui, por não ser também um livro muito longo, vai ser aquele livro que eu vou ler em uma semana, indo pra cafés, talvez em ambientes confortáveis e gostosinhos, sabe? Agora, esse daqui é um desafio pra mim, porque é um livro que eu tô falando aqui há muito tempo que eu quero ler. E assim, eu não tenho coragem de começar ele, porque eu me sinto muito burra. Eu me sinto muito burra pra ler ele. Mas eu assinei um ano de Casa do Saber com uma amiga minha e tem um curso só sobre esse livro, só sobre essa obra. Então eu quero fazer esse curso e depois ler Hamlet, do William Shakespeare. Eu acho assim, eu sinto que eu preciso de um background pra entender algumas nuances de Hamlet, mas eu tô bem animada pra ler ele agora. Eu acho que vai ser aquele livro, assim, que vai me fazer pensar, que vai me fazer refletir sobre a natureza do ser humano, porque aqui o que eu sei? Aqui eu sei que ele é um livro que vai ter assassinatos, mortes, traições e muita diálogo interno. Então eu tô bem empolgada pra ler esse livro. E ele não é muito grande, ele é um livro bilíngue, né? Eu gosto disso também porque eu acho que algumas coisas são traduzidas de uma forma diferente e tal. Então é legal ter acesso ao texto original. Mas enfim, tô animada pra ler esse daqui, um clássico que eu tô fugindo há muito tempo, mas desse ano não passa. Então eu resolvi que eu vou embarcar numa jornada de releitura, porque esses livros são muito reconfortantes pra mim e eu tô sentindo que eu gostaria de reler eles antes de ler o próximo, que é os 2 primeiros livros do Wayward Series da Becky Chambers. Eu já li A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que é o primeiro livro, e A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, que são 2 livros, assim, de uma mesma série, no sentido que eles se passam no mesmo universo, se passam com até alguns personagens que são presentes em um livro, são presentes em outro, mas eles são livros antológicos, né? Só que eu tô gostando de ler eles na ordem, né? Então, o primeiro sendo esse, o segundo sendo esse, porque eu quero ler logo Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, que é o 3º livro dessa série. Agora já temos o 4º aqui no Brasil, então eu quero ler esse daqui pra ver de comprar já o 4º. Mas eu gosto muito da vibe dessa série, que é uma vibe assim, apesar de se passar no espaço e ter vários elementos de ficção científica, a ficção científica não é o principal
não é a principal forma de narrativa que a gente encontra aqui. Aqui é um livro que vai falar muito sobre as relações humanas e sobre o desenvolvimento da humanidade. A gente vai ver aqui muito sobre amizade, família, há muitos pensamentos sobre como se valorizar, e a gente vê também aqui muitos pensamentos de monólogos internos, reflexões que os personagens, os nossos protagonistas fazem sobre o seu próprio desenvolvimento e sobre o que eles acham que significa viver. E, nossa, é muito legal, eu gosto dessa vibe e eu tenho certeza que eu vou gostar muito desse daqui. Eu nem sei sobre o que ele é, mas eu tô bem não sabendo, porque eu quero reler esses dois primeiro. Já que eu tô falando de releitura, o próximo livro que eu quero também é uma releitura que não tá aqui comigo, mas é Elantris, do Brandon Sanderson. Eu acho que já passou da hora de eu começar Mistborn e eu gosto de Elantris. Elantris é uma história que eu já tô familiarizada, eu já conheço e é uma história que eu gostei muito de ter lido. E eu sei que na linha de histórias da Cosmere, Elantris pode ser considerado talvez um primeiro livro, um livro introdutório para esse universo. Então eu quero reler Elantris para começar Mistborn. Mas tô bem empolgada, é uma leitura de fantasia que eu gostei muito dos protagonistas e gostei muito da forma como o Brandon Sanderson criou esse universo de uma forma tão intrincada, né? Porque a gente vê que muito consequências, em Elantris, né? A gente vê muito consequências de ações que foram feitas no passado e tal. Eu lembro que tinha uma protagonista mulher que eu gostava muito, então quero reler. Eu acho que no outono é uma das melhores épocas para releitura, porque você já conhece uma história, é fácil de você entrar, é fácil de você se apegar aos personagens novamente. Então eu gosto dessa perspectiva agora para essa época do ano. E por fim eu escolhi um livro-chave aqui para finalizar essa minha seleção, que é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. E eu tenho um ritual que eu tô lendo um livro da Carla Madeira todo ano. Esse daqui é o último que eu tenho pra ler, infelizmente, eu gostaria que ela publicasse mais. Mas por que esse daqui é um livro-chave? Porque Carla Madeira é uma autora que me tira de ressacas literárias. Carla Madeira, ela escreve de uma forma tão envolvente que toda vez que eu começo a ler um livro dela, eu não consigo parar e que me faz ter vontade de ler outros livros. Então, tô colocando ele aqui porque eu sei que dentro desses 3 meses pode ser que eu não sinta vontade de ler nada, ou às vezes eu sinto a vontade de ler alguma coisa, mas eu não consiga, porque eu estaria numa ressaca literária. Então eu imagino que esse aqui seria um livro que pudesse me salvar, sabe? Então eu tô colocando aqui, tenho grandes expectativas pra esse livro, talvez esse daqui seja o meu favorito da Carla Madeira. Eu tô com essa expectativa, na real. Então vamos ver como que vai ser. Mas é isso, gente. Espero que dê certo esse meu plano de, enquanto eu estiver lendo esses livros, eu conseguir postando mais no Instagram e em outras redes sociais. Eu quero sair um pouco só do YouTube, porque acaba que sendo um conteúdo que é um pouco demorado pra gravar, é uma coisa assim que tem vários passos. Eu gostaria de ter respostas mais rápidas, sabe? Eu gostaria de pegar e interagir mais. Então, eu sinto um pouco de falta disso. Então eu vou tentar voltar. Eu sei que eu sempre faço essa promessa, eu nunca compro, mas eu acho que dessa vez vai dar certo. Enfim, essa é a minha seleção de livros que eu quero ler agora nessa nova estação. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês fazem listas de livros pra ler em estações do ano ou épocas do ano, me conta aqui embaixo, eu gostaria de saber. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!